Já aconteceu contigo alguma vez de ficar triste, irritado, irritada ou se sentindo mal, desconfortável ao ouvir alguma música? Se sim, esse vídeo é para você entender melhor o porquê que isso acontece e vou te passar 5 dicas para você lidar melhor com esse tipo de situação. Bom, o que acontece é que você pode estar tendo alguns gatilhos mentais referente a esse assunto. E o que são gatilhos mentais? São estímulos que fazem você relembrar de alguma situação traumática ou muito ruim que você tenha passado. E só fazendo um adentro aqui, sentir um desconforto emocional, como tristeza, raiva, aquela angústia, não necessariamente significa reviver memórias traumáticas. Então pode ser que você só sinta o desconforto, mas não necessariamente se lembre, se recorde das situações que você viveu e que não foram boas. É por isso que muitas pessoas costumam falar: eu estava em tal lugar, comecei a se sentir mal do nada e eu não entendi o porquê, mas com certeza teve sim algum estímulo que fez com que você se sentisse desconfortável. Já algumas pessoas estão mais conscientes, elas realmente se lembram do que aconteceu, então junto com a memória vem o sentimento. Mas saiba que sempre tem um motivo para que a gente se sinta mal. As emoções, na verdade, elas vão nos sinalizar que tem alguma coisa errada ali e a gente precisa olhar com mais profundidade. E alguns gatilhos mentais podem ser coisas externas, como por exemplo a música, que é o tema do vídeo de hoje, mas também podem ser cheiros, comidas, locais, filmes, séries e etc. Aí o que acontece? Você acaba associando a memória com esses estímulos que acabam trazendo à tona os desconfortos emocionais ou até mesmo os pensamentos atrelados a tal situação. E faz com que gere todo aquele desconforto emocional. Às vezes vai ser uma tristeza, raiva, medo, nojo, aquela angústia, enfim. Dito isso, vamos para a primeira dica: ter consciência do que lhe gera desconforto, saber quais são os seus gatilhos mentais. Então, o primeiro ponto é você estar mais consciente do que está te fazendo sofrer, o que hoje, no momento presente, está lhe gerando esses gatilhos que estão ligados lá com o seu passado. Porque se você não estiver consciente, é como se você andasse no escuro. E estar consciente dessas situações, dessas memórias, é como se você ligasse a luz. E aí sim, com clareza, com consciência, é possível fazer algo com esse sofrimento. Caso contrário, você só vai ficar se sentindo desconfortável e nada vai poder fazer com isso. E antes de ir para a segunda dica, eu só quero agradecer aos inscritos aqui do meu canal que fizeram a sugestão do vídeo de hoje, que eu considero um tema muito bacana para falar aqui, porque a música é algo que sempre está presente na nossa vida, na nossa rotina, e muitas pessoas se incomodam ao ouvir algumas músicas, mas não percebem. Algumas percebem, outras não, e não sabem muito bem como lidar com isso. E se você também tiver alguma ideia, alguma sugestão de algum tema para ser trabalhado aqui, deixa nos comentários que eu vou olhar depois. Vamos então para a segunda dica, que é: ressignifique a sua dor. Ou seja, olhe para você, tenha cuidado com as suas dores emocionais. Todo mundo passa por eventos traumáticos na vida ou situações ruins que deixam algumas marcas e a gente precisa aprender a lidar com esses momentos. Então, olhe de perto, esteja consciente do que ainda te faz sofrer. Talvez seja algo ruim que aconteceu lá no passado, mas que não está no passado, ainda está em você
você e no seu presente você fica revivendo dores, emoções, coisas mal resolvidas e isso acaba trazendo um sofrimento e muitas vezes atrapalhando a vida da pessoa. Então olhe para isso e busque por formas de ressignificar essa situação, por mais difícil que tenha sido, para que você consiga seguir em frente com mais leveza, dando um novo sentido para isso, ou seja, ressignificando a sua dor. Cada pessoa pode encontrar formas diferentes para fazer isso, desde que você encontre caminhos que são assertivos para você. E eu, como psicóloga, é claro, vou te recomendar para que você procure por um acompanhamento psicológico, porque aí você vai ter um espaço neutro, sigiloso, com acompanhamento profissional para que a sua dor seja externalizada num local seguro, principalmente onde você não vai ser julgado, julgada. E você vai poder colocar para fora todas as suas dores, o que te incomoda. E isso não vai te fazer mal, muito pelo contrário. Pode te possibilitar a se sentir mais leve, a realmente externalizar tudo que está te incomodando e que pode estar entalado ainda dentro de você. Então a fala é uma forma de liberar essas angústias e aí sim você conseguir dar um novo sentido para isso e seguir em frente. Então pense nisso com carinho e se cuide, olhe para você com amor, com respeito, isso é bem importante. E agora vamos para a terceira dica, lembrando que são 5. Evitar esses gatilhos mentais pode ser útil, principalmente se for muito recente, que tenha acontecido algo e você ainda não conseguiu ressignificar, não conseguiu lidar muito bem com isso. Então, pense se não vale a pena você evitar de ficar lembrando, trazendo à tona essas memórias que ainda são muito desconfortáveis. Sobre a música, que é o tema de hoje, se alguma música te faz lembrar de algo ruim devido à letra ou qualquer coisa semelhante, considere o fato de você evitar de ouvir tal música, se for possível, é claro, porque nem sempre vale a pena. E aí pode ser que isso esteja apenas te prejudicando. Então pense com carinho sobre isso e, se for possível, evite coisas, principalmente se for muito recente, assim como outros estímulos que podem ser os seus gatilhos mentais. Nem tudo vale a pena e às vezes a gente, para conseguir lidar com algumas coisas da vida, a gente precisa também dar um tempo. Então considere essa possibilidade porque ela pode ser útil para você. Eu, inclusive, nascida lá na década de 80, adoro aquelas músicas daquela época e eu só escuto rádios que tocam aquele estilo musical, lá daquelas décadas mesmo, porque é o estilo de música que trazem gatilhos bons, porque também tem os gatilhos bons. Então eu tenho boas lembranças, boas sensações e eu estou sempre sintonizada numa rádio que toca esse estilo musical. Porque, inclusive, falando de músicas, eu mesma não gosto de ouvir músicas atuais, contemporâneas, que trazem aqueles temas sobre sofrência nas letras das suas músicas, e então eu já não escuto, porque isso me gera gatilhos de lembranças que não tem mais necessidade de eu estar sempre ali revivendo. Mas é claro que nem sempre é possível a gente escolher as músicas. Em casa tudo bem, eu tenho domínio sobre isso, mas quando eu vou em algum local, que, como eu disse, são músicas atuais, mas eu realmente não gosto das letras, do conteúdo que essas letras trazem e me geram sim gatilhos, que não são bons nesse caso, então eu realmente criei uma estratégia para quando eu vou na casa de alguém ou algum local que estão ouvindo as músicas, ainda mais que são atuais, então é comum que elas estejam sendo muito tocadas. É como se eu criasse um bloqueio em relação a isso, e é uma estratégia, aí vai até uma dica extra para que você possa aplicar na sua vida.
de colocar toda a minha atenção no presente, mas nas pessoas, no que elas estão falando, nos sons, não na música em específico, né? Mas na situação em si, no que eu estou vendo, com quem estou falando, o que as pessoas estão falando, porque aí a minha atenção não fica tão focada lá nas letras dessas músicas. E isso funciona muito bem comigo. Claro que esse é um treino, mas é uma estratégia que a longo tempo vai ficando bem fácil de você colocar em prática e pode funcionar muito bem, porque aí você se blinda, digamos assim, quando você está num local que você não tem controle sobre aquilo, né? E aí é preciso se adaptar a isso. Então fica aí uma dica extra. E antes de ir para a quarta dica, se esse vídeo está te auxiliando de alguma forma, está fazendo sentido para você, deixa seu like e se inscreva no meu canal. Por aqui eu sempre trago temas simples que tem a ver com a rotina das pessoas, com dicas bem simples aí que se encaixem na sua realidade e que podem estar te ajudando a lidar com as suas emoções, com as suas questões aí da sua vida como um todo. Então vamos para a quarta dica, que é se expor gradativamente a situações que te geravam desconforto. E nesse caso, você vai precisar ver se é viável, se é necessário. Porque, por exemplo, vamos dizer que o seu gatilho seja, por exemplo, numa rua que fica perto de locais que você costuma transitar e aconteceu algo ali que te assustou ou qualquer coisa do gênero. E aí você já não passa mais porque, obviamente, ali tem um gatilho que te desperta todas aquelas emoções intensas de medo e tudo mais. Mas se for viável e você vê que é necessário que você aprenda a lidar com isso, então tente gradativamente a lidar com esses estímulos, com esses gatilhos, mas você vai ter que ir com muita calma, com muita cautela e respeitar o seu tempo e os seus limites. De preferência, não faça isso sozinho. Tente pedir auxílio de alguém que possa ir com você e te coloque gradativamente a passar pela situação para você ir também percebendo se está tudo bem, se você dá conta, né? Porque o ideal é que isso seja bem devagar mesmo e conforme você vá se sentindo melhor, você vá dando outros passos até que você aprenda a lidar com isso e quando você passar de novo por aquele local ou a qualquer outro estímulo que a gente já exemplificou aqui, em algum outro gatilho que você tenha, você consiga gradativamente lidando com isso. A ideia é que os sentimentos vão se acalmando, que você mesmo lembrando da situação já não te gere tanto desconforto, ou se gerar um desconforto mais tolerável. E aí você vai aos pouquinhos voltando a fazer coisas que de repente são necessárias na sua vida, mas aí cada caso é um caso. Então entenda se é necessário e se é viável e aí de forma gradativa você vai conseguindo dar passos que colaborem para que você lide melhor com a situação e não te cause tanto transtorno emocional. E às vezes até mesmo físico, né? Vamos então para a quinta e última dica, que é inibir esses pensamentos quando eles surgem. O que significa isso? É basicamente você, após já ter aprendido a lidar com todas essas situações desconfortáveis, você criar como se fosse um mantra, uma frase que quando vierem esses pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos incômodos sobre o evento em si, você se falar coisas como, por exemplo, ok, isso já passou, essa memória tem a ver com o passado, eu não quero mais me sentir mal com isso, já tá resolvido, ok, eu sigo em frente. Alguma coisa nesse sentido, e pode ser uma frase mais curta do que essa que eu dei exemplo aqui, mas que seja uma frase que te ajude a dar um corte naquele pensamento quando ele surge. Porque assim, a gente não vai ter uma amnésia que nunca mais vai lembrar daquela situação ruim, mesmo que isso já tenha sido ressignificado na sua vida. Então, quando você se lembrar, que é muito comum, ainda mais se você tiver um gatilho mental, use essa frase como uma estratégia para cortar e você não ficar alimentando aquilo tudo de novo,
criando sentimentos mais intensos ainda. Às vezes uma coisa muito simples que você pode escrever, pode deixar anotado no seu celular, mas desde que você decore isso, seja o teu mantra mesmo. Então vem a memória, vem a lembrança, você já corta, ok? Isso é do passado, não quero mais sofrer com isso. E aí assim, gradativamente, colocando esse exercício em prática, a longo prazo ele pode te ajudar muito, porque a tua mente vai agindo no piloto automático com o tempo. E aí pode ser que o pensamento vem, você já dispara essa informação assim bem rápido mesmo e gradativamente vai lidando muito melhor. De repente, chegando a um ponto que você mesmo ao ouvir uma música ou alguma coisa que seja um gatilho, você já não sente mais tanto desconforto. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o porquê que às vezes esse desconforto surge e que essas dicas, que se você colocar em prática, podem muito te ajudar a te auxiliar a lidar com tudo isso. E lembre-se sempre, ouvir boas músicas podem sim te trazer gatilhos muito bons e gerar aí boas vibrações. Até o próximo vídeo!